pessoal, hoje o Me Leva me trouxe e também te leva para conhecer um dos espaços de aventura mais acessíveis do Brasil, a Caverna do Diabo. Bora juntos? Vamos lá! Olha, a gente já tá aqui, bem na entrada da Caverna do Diabo, já tá bem aqui atrás da gente. E olha, eu tô com o Michael e ele já é aqui monitor, já vai fazer mais de 15 anos, né, Michael? Mais de 15 anos. E eu acho que o grande interesse aqui da Caverna do Diabo é justamente a gente ter um espaço que é extremamente acessível, né? Todo mundo consegue vir até a Caverna do Diabo, conhecer esse espaço. A nossa região ela é composta por mais de 400 cavernas aqui no Vale do Ribeira, né? Uhum. E hoje, relatado, a Caverna do Diabo é a caverna mais acessível que tem no Brasil. Então, qualquer pessoa consegue visitar ela. Então, dos seus quase 9 quilômetros de extensão, os 600 metros, que é dado pelo público, qualquer pessoa consegue conhecer. E aí, a gente está falando também de um espaço que é muito importante, porque é um espaço de preservação da Mata Atlântica, né? A gente está falando aí de dados, a gente tem em média em todo o país 24%, mas bem preservada, bem conservada mesmo, é um pouquinho mais de 12%, né? O que é comparado no que tinha no país, né? Boa parte ainda fica na região sul do estado, aqui na região do Vale do Ribeira. Uhum. Então, o Vale do Ribeira, pelo menos, através dos parques, consegue ainda preservar essa faixa de mata ainda que tem ainda no país, né? Isso é legal. E aí, também tem outra questão importante que, como eu disse, é a acessibilidade. Eu acho que não tem nenhum espaço de aventura, né, de apreciação da natureza que te aproxime tanto de todo mundo, porque a gente viu que tem espaço para idosos, tem uma área bem próxima aqui que até o pessoal consegue chegar com carro, para quem tem mais dificuldade, estavam falando, né? Porque, assim, conhecer uma caverna é uma coisa extraordinária, né? Então, existe muitos atrativos turísticos, além de trilhas, cachoeiras, um monte de coisa. Mas caverna é uma coisa que impressiona muito as pessoas, são coisas de milhões e milhões de anos, onde as pessoas conseguem entender um pouquinho sobre o tempo, né, que existe no nosso planeta Terra. E a Caverna do Diabo, através da sua beleza natural, ela demonstra um pouquinho isso, né? Você pode conhecer a caverna de uma forma, eh, apenas apreciar ela, contemplar ela, mas ou também se aventurar. A gente tem passeios também de aventura, que te levam um pouquinho mais além. Mas o nosso foco principal aqui ainda é a estrutura, a acessibilidade, né. Então qualquer pessoa ou qualquer família, consegue visitar uma caverna através da Caverna do Diabo. E aí também é importante a gente lembrar que a gente viu aqui bastante gente trazendo alunos de escolas, excursões, tem muita adolescente, muita criança que vem e consegue conhecer todo esse espaço, né? Entender um pouquinho mais sobre a importância também de educação ambiental, de conhecer e cuidar da natureza, né? O Parque Estadual, né, da Caverna do Diabo, ele recebe muitos alunos, universidade durante o ano, né, a fim de passeios turísticos, mas também estudo. Então é uma sala de aula em uma área aberta. Então, faz com que as crianças se conectem com a natureza, né, saindo um pouquinho do cotidiano que é estar na escola, né. E é uma imersão completa mesmo na natureza, né? A gente consegue ver que tem muita natureza, olha aqui, tô te mostrando também os bastidores um pouquinho, mas a gente vê que tem esse espaço aqui, olha, para quem vem com a cadeira de rodas mesmo, para os idosos que têm uma mobilidade mais defasada e que quer que conhecer, que quer continuar vivendo, né, gente? Porque sempre lembrando também que idoso não tá morto, ele quer conhecer as coisas, quer participar, mesmo às vezes não tendo mais aquela mobilidade ideal para estar num espaço como esse, mas aqui também é possível, né? Eu já estou há alguns anos já prestando serviço no parque, né, e eu faço parte de um grupo de monitores chamado AMAMEL, né, que é a Associação de Monitores Ambientais do Município de Eldorado. A gente atua aqui no parque desde 98, né, então a gente tem essa parceria com a Fundação Florestal. E a gente já realizou diversos passeios turísticos com pessoas com pouca mobilidade física, né. A gente tem muitas histórias para contar, pessoas que vieram aqui, se encantaram, choraram, né. Isso que é o legal, de você entender que às vezes tem pessoas que é um pouquinho limitada, mas quer conhecer um lugar turístico, né. E através aqui dos monitores a gente consegue realizar, esse tipo de passeio e gerar emoções nas pessoas, né, isso é legal.
Maicon, e olha, a gente está vendo que realmente é uma imersão de natureza, né? Então aqui tudo é natureza, tudo tem verde, é um espaço muito interessante para quem quer vir entender mais sobre preservação ambiental, sobre ecoturismo, né? Então acho que é um exemplo para todo o país, para todo o estado e também é uma grande oportunidade para aprender mais sobre educação ambiental, né? Fica aqui o meu convite, né? Meu convite, não só meu, como do pessoal que já está aqui no parque há muitos anos, né? Dos gestores também. De você que está assistindo, poder vir conhecer não só uma caverna, mas conhecer a imensidão da Mata Atlântica, o que a gente tem ainda no país, se conectar com a natureza, vir conhecer uma cachoeira, né? Fazer uma trilha, ouvir os cantos dos pássaros, da araponga, que é um símbolo da Mata Atlântica, né? Então, assim, é muito legal de você conhecer. Então, quem tiver um tempinho no final de semana, ou qualquer dia da semana, venha conhecer hoje a maior caverna do estado de São Paulo, que é a Caverna do Diabo. E esse espaço aqui que a gente vai conhecer, quanto tempo em média leva para uma pessoa ver todos esses 600 metros disponíveis aí de caverna? A nossa visitação turística ela começa às 8 da manhã, né? Então a cada intervalinho, a cada 20 minutos tem uma saída para o passeio na caverna. Uhum. Então assim, o passeio dura em torno de 1 hora e meia, mas depende do visitante, né? Se ele quiser ficar mais tempo, o guia fica com ele, né? Ele vai saber história sobre a caverna, há quanto tempo surgiu a caverna, as crenças através desse nome, né? Aproveitar para tirar foto, porque o lugar é muito bonito, é um cenário que vale muito a pena você vir até, nem que seja só para retratar, tirar foto, que é muito legal. Uhum. Sei que você está aqui há muito tempo já, trabalhando por aqui e conhece tudo de todo esse parque estadual, é isso, né? Quase tudo, né? A gente nunca sabe de tudo, né? Mas assim, eu sou filho do monitor ambiental, que é um dos fundadores dessa associação que a gente tem aqui, que desde 98, né, presta pro parque. Então, como a gente fala, filho de peixinho, peixinho é, né? Então já há alguns anos já sou formado nessa área, além de passeios de aventura, a gente realiza estudo do meio, a gente faz turismo cultural, observação de aves, né? Então o parque pelo menos proporciona muitas coisas pra gente, né? E você está aqui então há quanto tempo? Já faz uns 15 anos já. 15 anos. Formado na área. E foi passado pela família mesmo, né? Geração, né? Eu tenho mais 2 irmãos também que são formados na área, né? Monitor ambiental. E você sabe que eu estou percebendo que isso é um padrão aqui no Vale do Ribeira, né? A gente vê que o pessoal tem essa questão familiar mesmo, né? Os negócios, as produções, as coisas realmente vão sendo passadas de geração em geração. E eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que é difícil a gente ver isso em todo lugar, né? Então, é uma cultura mesmo, de região, eu acho, talvez. E é uma cultura muito propícia, né? Porque passar o conhecimento do que é Mata Atlântica, do que é natureza, muitos cursos ensinam, mas acho que essa vivência que vocês passam é muito significativa, né? É que assim, interior, cidade pequena, a juventude depois que termina a escola quer conhecer o mundo, quer ir morar para fora. Eu entendi que não precisava sair daqui para poder arrumar um emprego lá fora. Então a região me proporcionou isso, né? Então através de algumas ONGs, através da Fundação Florestal, que abriu novos caminhos, cursos, para a gente se formar na área. E a nossa região é muito rica, tem muito atrativo turístico, é o berço da Mata Atlântica, são mais de 400 cavernas na região, tem muita coisa para você conhecer, tem turismo cultural. Então eu entendi que não precisava sair daqui para conhecer o mundo lá fora ou querer viver lá fora. Lá fora é aqui fora. Então eu apenas segui a orientação do meu pai de querer fazer o que eu já gostava e abracei e hoje sou muito feliz com o que eu faço. E vamos entender um pouquinho, para quem está ouvindo aí esse nome, não conhece, o que é a Fundação Florestal, né? O que tem por trás da Fundação Florestal? A Fundação Florestal é um órgão, né, do governo, né? Depois o nosso companheiro Rodrigo vai explicar um pouquinho melhor para vocês, né? Assim, a gente só tem que agradecer, né? Nós da monitoria, não só a monitoria, mas aqui a gente é uma família, aqui pelo menos nesse parque, né? Além da Fundação, a Mamel, a gente tem o pessoal do Restaurante Caverna, o pessoal terceirizado que presta isso para o parque, e através dessas parcerias a gente mantém o parque organizado. Então qualquer pessoa que vier aqui, ele vai visitar,
ele vai passar o dia, ele vai gostar, ele vai voltar embora revitalizado. Então, tem uma baita estrutura ampla no parque, além de restaurante, vestiário, centro de visitação, espaço para piquenique, hoje para aqueles motorhomes, se quiser ficar hospedado. Assim, a fundação pode ficar hospedado aqui também com o motorhome? Hoje pode, né? Caramba! Então eu gostaria de depois deixar para o Rodrigo, que é o nosso parceiro, de explicar um pouquinho melhor. Um pouquinho mais. Isso, o que é a fundação. Para nós a fundação é a casa, é a vida, né? Família, né? Família. Aqui o parque é a casa de vocês, né? Vocês estão mais acostumados aqui do que com a casa de vocês. Eu falo que passo mais tempo aqui na Caverna do Diabo que em casa. Né? Então, gente, acho que uma oportunidade interessante para a gente pensar em ecologia de uma maneira um pouco diferente, né? Eu acho que quando a gente está mais perto, a gente entende a importância de preservar tudo isso. E lembrando que hoje, da mata original, realmente preservada, bem conservada, é pouco mais de 12%. Então, assim, é uma devastação de quase 90% do que existia de mata realmente conservada em todo o Brasil, né? É um bioma que foi desaparecendo e que está aqui, é um exemplo de como tudo isso é rico. E o Michael estava falando, vem muita universidade, né? Também é uma questão de estudo para a área da biologia, para a área de medicina. Quanta coisa a gente não poderia descobrir na Mata Atlântica e acabou não tendo essa oportunidade justamente por conta dessa devastação. E agora a gente tenta resgatar o que sobrou, né? Ainda esses 12% que sobra, na verdade, né? A gente tenta cuidar ainda, né? O Vale do Ribeira, por mais que seja uma da região que produz muita banana, né? Que foi a fruta que se adaptou à região, ela ainda... E palmito, a gente palmito também. Ela ainda é uma região bem preservada ainda, né? Com aquilo que a gente fala, através das unidades de conservação, dos parques, das comunidades tradicionais, né? Que ajuda a preservar. A gente quer levar isso aí a longo prazo, que continue ainda mais e mais preservado ainda, né? E olha, gente, o Michael vai continuar com a gente, mas agora vamos entrar na caverna? Bora lá? Tá na hora, né? Então vamos lá, gente. Esse é o nosso momento de conhecer, então, a famosa Caverna do Diabo. Eu tô preparada aqui, trouxe algumas coisinhas para garantir que todo mundo vai passar bem aí esse tempinho que a gente vai conhecer a Caverna do Diabo, que apesar do nome é muito receptiva, né? Recebe todo mundo. Todo mundo quer conhecer. O nome ele cria uma curiosidade. Depois eu vou contar para vocês porque a caverna tem esse nome, né? Mas não se prenda muito ao nome, é muito bonito. Vamos lá. E a gente tá aqui dentro já da Caverna do Diabo, a gente continua o nosso passeio, nossa visita aqui à Caverna do Diabo. Michael, eu tô encantada. É a primeira vez que eu venho para uma caverna, então acho que eu fui a pessoa certa para vir conhecer, porque assim, realmente é um impacto muito grande. E é o que a gente falou, apesar do nome, não tem nada de assustador aqui na caverna, né? Ela é muito receptiva. Eu fico feliz, né? Espero também que quem está assistindo possa vir conhecer. A Caverna do Diabo, pelo nome, tem os seus mistérios, né? O nome, ele não condiz muito com a beleza do lugar, né? A Caverna do Diabo é uma das cavernas mais ornamentadas que tem no país, é um lugar muito bonito de se conhecer, uma beleza natural. Então, aquilo que a gente fala, as formações rochosas em si ajudam a enfeitar o lugar. Então, são quase 9 quilômetros de caverna e no trecho que a gente está andando agora aqui, que são 600 metros, que tem a estrutura e a iluminação, e isso que é legal, a iluminação ela ajuda a gente a entender o ambiente todo, a olhar a dimensão da caverna. A gente recebe muitas crianças aqui que, nossa, é um mundo imaginário. Tem crianças que sempre vê bicho nas rochas, como se fosse olhar para as nuvens, né? E para mim é uma analogia interessante a gente pensar nesse espaço como um museu, porque a iluminação parece, sabe quando você vai ver uma obra de arte, tem aquela luz que pega exatamente da maneira que faz com que aquela obra de arte se expanda, fique ainda mais majestosa. É a mesma coisa que com a caverna, parece que a iluminação foi toda pensada justamente para mostrar como ela é, parece realmente uma obra de arte da natureza, né? Ela dá um efeito legal na caverna. A gente sabe que às vezes existem os impactos ambientais, né? A luz ela produz fotossíntese no ambiente escuro, mas hoje a gente trabalha com o sistema de iluminação onde ela não afeta tanto a caverna. Então a visitação começa das 8 às 17 horas da tarde. Se não tiver ninguém para fazer o passeio, a iluminação da caverna é desligada. Só vai ligar a hora que a gente for realizar os passeios, né? E sempre que as pessoas vêm, né, visitar a caverna, ainda mais pessoas que nunca entrou numa cavidade natural, eles se encantam, né? Se encantam.
Uma coisa é você entrar numa caverna sem iluminação. Outra coisa é você entrar na caverna do diabo, que já tem luz, tem estrutura. Então, proporciona um passeio de contemplação para as pessoas. Uhum. Com certeza. É um passeio de contemplação mesmo. E a gente tem a escada aqui. E, gente, é tudo muito úmido. E tem um motivo por trás disso também, né, Michael? A caverna é 100% úmida, né? Uhum. Praticamente 100% úmida. Temperatura é entre 18 a 22 graus, nessa variação, a caverna toda. Então não importa a temperatura lá fora, calor, inverno, aqui no interior da caverna sempre vai estar assim. Então as escadarias sempre vai estar úmida. E não é um passeio escorregadio, é um passeio bem tranquilo. Né? É que foi tudo muito bem pensado, né? Exato, né? É essa questão que a gente vem falando de acessibilidade. Eu acho que, como eu disse antes, esse é o grande atrativo da Caverna do Diabo. Claro que esse contato com a natureza, tá aqui em meio à Mata Atlântica, do lado de fora, né, no parque, também é um grande diferencial, mas é essa questão de incluir a todos, né? Todo mundo pode vir para a Caverna do Diabo. A gente foca sempre na inclusão, né? Como eu falei, a nossa região tem muitas e muitas cavernas, tem pessoas que procuram passeios de aventura, né? Mas tem pessoas que às vezes é um pouco limitado. A estrutura aqui da caverna ela começou lá na década de 60, a construção, numa época que não tinha essas leis ambientalistas como tem hoje, tá? Então foi uma obra bem feita, né? E está aqui até hoje, a gente só faz as vistorias e é muito legal isso, muito legal. Eu, como eu falei, já estou há mais de 15 anos aqui, né, fazendo passeios turísticos, já carreguei muitas pessoas, por exemplo, cadeirante, só a gente sabe a emoção das pessoas vir aqui conhecer e se emocionar. Além das pessoas de mais idade, né, os idosos também, eles aproveitam muito para conhecer. A gente recebe muitas excursões em terceira idade, isso foi legal. Então, além das escolas, né, das famílias que vêm, as pessoas de terceira idade aproveitam muito para conhecer esse lugar. E foi o que a gente estava conversando. Apesar de ter bastante escada, pode ser feito devagarinho, né? Cada um no seu tempo. Sem pressa, né? Os guias aqui são todos pacientes, com certeza. E aí pode ficar quanto tempo precisar para conhecer toda a caverna. A norma em si, da visitação turística, nos 600 metros, em torno de 1 hora e meia. Mas aquilo que eu falei, num dia tranquilo, o guia passa o tempo que for com você na caverna, né? Porque é um lugar que você tem que vir se conectar, né? Por mais que, às vezes eu quero fazer um passeio rápido, não tem como. Você entra aqui, só que o tempo para, né? É encantador, é encantador. Então, eu não tenho muito o que recomendar, gente. Como uma pessoa que está vindo aqui pela primeira vez, a única recomendação que eu tenho é venham. Não é tão perto de São Paulo, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é difícil de chegar. Inclusive, todo o caminho até aqui, o parque é todo pavimentado, é muito tranquilo esse caminho para vir para cá. E aí é aquilo que você já sabe para vir para o Vale do Ribeira. Quem está vindo da capital paulista entra ali na Regis Bittencourt por meio da estrada, que agora eu não me recordo. Você lembra o nome? O destino aqui, a gente fala que é igual um L, né? Você pega a Regis Bittencourt, entra na cidade de Jacupiranga é Eldorado, tá na Caverna do Diabo. E tá na Caverna do Diabo. Então, e Eldorado também se estrutura nesse sentido para receber as pessoas, né? Então a hotelaria se beneficia e o turismo aqui na região é muito forte. Então é um grande atrativo para que as pessoas realmente tenham esse contato com a natureza. Eu acho que apesar de não se falar tanto sobre o Vale do Ribeira, ele deveria ser mais conhecido, porque o ecoturismo aqui realmente é incrível, a gente fica sem palavras. Feliz, né? E, gente, o Maicon estava me falando que a questão de trabalhar aqui no Vale do Ribeira, aqui em específico na Caverna do Diabo, vem de família. Maicon, o seu pai, antes de você, trabalhava aqui há quanto tempo? O pai foi um dos primeiros monitores a se formar na região em 98, mais ou menos, 98. Então, a gente tem aí pelo menos 28 anos de trabalho aqui, de trazer as pessoas para dentro da Caverna do Diabo, para trazer o Parque Estadual, para essa região e conhecer a Mata Atlântica, né? E a partir de 98 começou a ter monitoria na região. Mas antes disso as pessoas já visitavam a caverna, né? A visitação turística vem na década de 60. Aqui, Sim. Né? Então antes disso as pessoas já visitavam as cavernas sozinhas. Né? E a partir da construção da estrutura na Caverna do Diabo, aí que começou a atrair mais pessoas. A gente tem relato de mais de 2.000, 3.000 pessoas no dia visitando a Caverna do Diabo. Porque na época era uma descoberta, todo mundo queria conhecer a Caverna do Diabo, né? E tem
algum impacto que a gente possa medir na natureza por essa visitação? Algo que realmente faça uma diferença muito grande, que possa impactar na preservação? É que assim, na verdade, até de você, só de você entrar numa caverna, você já causa impacto ambiental. Mas a gente sempre procura amenizar isso. Hoje a Caverna do Diabo, por mais que tenha as escadarias, ele foi construído numa época de democracia ambientalista que não tem hoje, por mais que tenha iluminação, que às vezes pode afetar um pouquinho, a gente tenta amenizar. Hoje, você não precisa tocar em nada. Né? A gente fala que alguns passeios de aventura que a gente tem aqui em outras cavernas, automaticamente você precisa ter a conexão com as formações, com os espelhotemas, às vezes pode quebrar uma formação ali, vice-versa. Mas a Caverna do Diabo tem uma estrutura que foi feita há muitos anos atrás. E hoje, se fosse para tirar isso aqui, o impacto ambiental seria maior ainda. Então, aquilo que eu falei, se tem turista na caverna, a luz está acesa. Se não tiver ninguém, desliga tudo. A estrutura que foi feita, foi feita. Então, hoje a gente tenta amenizar. Mas a gente vai falar do impacto ambiental, só de você respirar na caverna, você já causa impacto, né? Mas eu acho que o impacto também na consciência, na educação ambiental e na preservação acaba sendo muito maior do que o próprio impacto na natureza, né? Também. Mas hoje a gente faz muito trabalho isso do meio, né? Para poder passar para os nossos jovens, né? A importância de preservar um lugar como isso aqui, né? Uma caverna, plantar uma árvore, só observar um passarinho em vez de querer caçá-lo, né? Então isso que é legal, né? Bom, então vamos continuar a nossa travessia? Bora lá? Bora! Maicon, então toda essa área aqui, vou te colocar aqui do meu lado, que tá mais difícil de ver agora porque tá escuro. Toda essa área aqui, todo mundo pode entrar. Essa área é aberta totalmente para o turismo, sempre com algum monitor, alguém guiando, mas é totalmente aberta. Isso, a área que contém estrutura, qualquer pessoa vai visitar. Quando a gente fala de acessibilidade cadeirante, a gente carrega também nesse trecho que tem estrutura. Então, criança, né, 5 anos de idade, pessoas de mais idade também pode vir caminhar, fazer um passeio bem tranquilo. Você não é obrigado a ir até o final do trajeto. Você vai até onde você consegue ir, mas só de você entrar aqui na Caverna do Diabo, você já consegue entender como que é o tamanho da caverna. Mas dá para fazer também a caverna toda, né? Dá pra fazer. A gente tem passeios de aventura na caverna. E aí, máximo de tempo assim que você já viu durar? Eu em si já passei 20 horas na caverna, atravessando ela de uma ponta a outra, né? E aí a maior questão é essa de ter mesmo uma resistência física maior, né? Um preparo físico, mental. De passar mais de 15 horas, 20 horas em caverna, tem que estar preparado para isso, que é uma aventura. Não que essa subidinha de escada seja fácil, porque eu já tô um pouco sofrida, mas eu vou dizer que minha resistência física não tá das melhores ultimamente. O passeio ele fica cansativo quando você anda muito rápido, né? Porque aqui a gente está numa filmagem, né? Mas no dia a dia, as pessoas que vêm passar o dia aqui, eles fazem o passeio tranquilamente. O passeio dura em torno de 1 hora e meia, mas nada impede você ficar mais tempo na caverna com o monitor. Então o monitor ele vai no seu tempo. Entendi. Seu tempo. É realmente uma questão de acessibilidade. Todo mundo pode fazer, não tem que precisar, né? Isso mesmo. E até que horas as pessoas podem entrar aqui na caverna? A visitação ele começa às 8 da manhã, né, e vai até às 17 horas da tarde. Então às 17 é o último horário de visitação. Aí sai em torno de 6, das 6 da tarde, né? 6 e meia, né? Para sair, então, não tem hora. Não tem hora. Né? O último horário é às 17 horas. Aí depois vai, da boa vontade do guia, ficar o tempo que precisar. o tempo que precisar. Maicon, o que é isso daqui que a gente está olhando agora? Esse espaço que a gente está vendo aqui, que é bem fundo e dá um medinho. O que é isso? Essa visitação turística aqui ela é dividida em 3 salões. Né? A gente fala 3 a 4 salões. O primeiro salão é o salão da anfitriã, né, que é o primeiro salão que recebe as pessoas. Daqui a pouco a gente vai passar por outro salão, que chama de Salão da Catedral, que retrata muito uma igreja gótica, uma igreja antiga, né? E o último, onde tem o Salão das Agulhas, onde foi encontrado lá uma imagem que fala que é o rosto do diabo. Então a caverna do diabo em si ela é muito ornamentada. Então, tudo que agora você olha tem espelhotemas. Estalactite no teto, estalagmite no chão, as colunas, né? Então, alguns vocês podem ver na filmagem, as formações rochosas são aquelas coisas que enfeitam o lugar, deixa a caverna bonita. Certo. Gente, é lindo. É lindo. Parece
um museu, né, uma exposição. E olha, a gente tá subindo aqui as escadas, não sei se quem tá vendo vai conseguir enxergar, porque tá um pouquinho escuro, mas a gente vê que tem bastante iluminação em todo o trajeto. Para quem tá aqui, você consegue enxergar bonitinho. É, e é tudo muito bonito, realmente a iluminação mostra, né, faz jus ao esplendor que é a caverna. É enorme, é lindo, 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 lindo. A gente continua o nosso passeio aqui dentro da Caverna do Diabo. E agora a gente mudou um pouquinho aqui o instrutor que está explicando pra gente, para conversar com o Rodrigo, que é gestor ambiental e que hoje está aí trabalhando com a Fundação Florestal, né, Rodrigo? Exato, são 13 anos já de Fundação Florestal, aqui no Vale do Ribeira, né, trabalhando nas unidades de conservação, e desses 13 anos acho que quase 100% voltado também para a gestão de cavernas. Uhum. E aí passou por todas as áreas aqui no Vale do Ribeira, é isso? Eu passei na verdade fiz a gestão em 2 unidades, né? A minha primeira experiência foi no PETAR, né, que é o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, onde tem a maior concentração de cavernas em áreas protegidas do estado de São Paulo. Agora eu estou na gestão da APA dos Quilombos do Médio Ribeira, que é uma área de proteção ambiental, que é formada majoritariamente por territórios quilombolas. E ela faz parte de um contexto de conservação maior, junto com a Caverna do Diabo, que é o mosaico de unidades de conservação do Jacupiranga. E aqui nesse espaço a gente conhece ali o PETAR, é muito falado, né? Esse nome do PETAR é muito conhecido. Mas quando a gente fala da Caverna do Diabo, acho que o grande diferencial, como a gente estava falando com o Michael, é essa questão de acessibilidade. E essa acessibilidade, é claro, tem que ser gerida da maneira certa para garantir que não vai ter um impacto muito grande no meio ambiente. Né? Exato. Nós estamos falando aqui da Caverna do Diabo, assim, hoje ela é a maior caverna do estado de São Paulo, né, mapeada, conhecida, são quase 9.000 metros de cavernas já conhecidos, ela não é totalmente conhecida ainda. É a única caverna aqui no estado de São Paulo que tem iluminação artificial. Esse projeto de iluminação artificial, escadarias que tem nele na década de 70, foi pensado por um grande público. Uhum. E a gestão desse espaço, ele passou por transformações que veio trazendo melhorias, aperfeiçoamentos, principalmente na questão da iluminação, para gerar menos impacto para a caverna. E isso também proporcionou que a Caverna do Diabo se tornasse uma caverna muito democrática, né? Então você tem desde crianças de colo que podem entrar na caverna até pessoas com dificuldade de mobilidade. Certo. E aí, assim, como é que é feita essa gestão? Você não consegue ficar transformando o espaço da caverna para adequar a todas as necessidades humanas. Então a gente trabalha de várias formas e uma delas é esse apoio, nessa parceria que tem com a Mamel desde 1998, que eles se prepararam ao longo desse tempo para receber pessoas com dificuldades de mobilidade. Então, os monitores são preparados, então eles podem hoje trazer, por exemplo, o exemplo de um cadeirante. Ele pode vir com a própria cadeira dele, que os monitores conseguem fazer esse suporte para que eles conheçam a Caverna do Diabo. Uhum. Também tem outro mecanismo, que é uma bicicleta, né? A gente chama de Juliette, que é uma bicicleta que foi pensada por um montanhista que tinha uma esposa com problema de mobilidade, e ele queria levar ela para a trilha e não tinha como. Então ele desenvolveu uma cadeira especializada, que através de uma bicicleta, que os monitores também são capacitados para conduzir dessa forma. Então ele pode conduzir desde pessoas que não têm mobilidade nenhuma a pessoas que têm restrições de mobilidades. E aí a pessoa tem a oportunidade de conhecer a caverna, tem a possibilidade de conhecer a trilha ali do Araçá, que a gente viu também, que ela dá acesso a uma cachoeira. Então ele é um parque que ele se tornou democrático. E tem algum ponto que hoje você enxerga como maior dificuldade ou o maior desafio na gestão aqui, tanto da Caverna do Diabo, mas também das cavernas do PETAR? Olha, acho que a maior dificuldade hoje que a gente vê está relacionada
a sustentabilidade desse sistema, né? Então, porque a gente tem que conciliar conservação com educação ambiental, com conhecimento. Isso vem mudando ao longo dos anos, né? Mas acho que para que a gente não sofra, por exemplo, uma pressão que é uma virada de ano, um carnaval numa região praiana que superlota esses espaços, que traz uma demanda de uso de recursos absurdas que na maioria dos lugares não conseguem suportar. Nós não somos uma região densamente povoada, a gente é a região menos povoada do estado de São Paulo. E aí o turismo ele vem se organizando de uma forma que ele consegue estar vindo, ampliando a capacidade de visitação ao longo desses anos, sem gerar grandes impactos. Então, aonde tem potencial de gerar mais impacto, você toma junto com as comunidades, junto com os monitores e Fundação Florestal, você toma decisões de ou você organiza, se for um impacto que não dá para aceitar, você para de visitar aquela área. Se for alguma coisa aceitável, que você possa criar mecanismos de proteção, você consegue permitir a visitação e monitora. Então, é um monitoramento constante. Então, a Caverna do Diabo, apesar de ter esse grande público que visita a caverna hoje em dia, apesar de toda essa estrutura que tem aqui na caverna, ela continua sendo monitorada para saber se o turismo não gera um impacto para a caverna. Mas eu também acho que é importante citar que quando a gente pensa em impacto ambiental, a gente sempre pensa do lado negativo, né? Impacto ambiental, mas o impacto ambiental ele pode ser positivo. Por outro lado, esse impacto positivo é essa percepção de como a natureza contribui para a humanidade. Então, nós estamos numa região extremamente conservada, que gera diversos serviços ambientais para o Brasil inteiro. A Mata Atlântica tem a maior pressão de uso de recursos naturais no nível do Brasil. E nós fazemos a gestão desse espaço. Com as atividades Fundação Florestal, monitores ambientais, comunidades, a gente consegue permitir que as pessoas conheçam esse espaço, entendam como isso funciona, qual a importância disso para a sociedade como um todo. Sim. Porque quando vocês fazem a gestão desse espaço, também envolve todo o espaço que é a cidade, que são os moradores, que são as pessoas que estão aqui. E aí tudo isso também precisa se reacomodar para pensar aí numa grande circulação de pessoas, né? Sim, exato. A visitação aqui na Caverna do Diabo, nos outros parques da região, ela gera um sistema econômico, que gera várias outras atividades associadas. Então, os municípios se preparam para isso. É hotelaria, restaurante, comércio de modo geral, infraestrutura urbana, melhoria de estradas, melhoria de saneamento, e a própria... E também assim, muitas pessoas se sentirem parte disso tudo, né? Então, que eu acho que talvez é o maior impacto, né? As pessoas se sentirem pertencente a esse sistema, que a natureza ela é importante, o ser humano é importante, as comunidades são importantes, e quando a gente trabalha em conjunto, a gente consegue atingir uma conservação boa, assim, real. E tem alguma possibilidade de uma extensão maior dessa caverna ficar acessível como é aqui, ou isso já está fora de questão? Isso hoje está fora de questão, assim, eu não tenho como dizer amanhã, daqui a 10 ou 15 anos, mas hoje isso sim, está fora de questão por conta de como é o ambiente. Assim, para a gente poder permitir uma visitação acessível, né, uma visitação acessível a toda a caverna, teria que transformar a caverna. Sim. Então, isso é uma coisa que não vai acontecer. E aí já entra naquela questão que a gente estava falando, Isso. tem impactos e impactos, né? Impactos, assim. Mas, por outro lado, você pode fazer outras atividades dentro da caverna, que são atividades de maior aventura, né? Então, você tem o roteiro do rio, você tem a travessia da caverna, a visita do Salão Erectus, que são atividades que elas não têm essa infraestrutura que nós estamos nela aqui hoje, com escadaria e iluminação, então ela é mais restritiva, né? Até as próprias pessoas precisam ter mais preparo físico para fazer. Mas, por outro lado, essa estrutura hoje que tem aqui dentro, são 600 metros abertos à visitação, acho que o Michael explicou muito bem essa questão do tempo, da visitação. Sim. Permite um conhecimento, assim,
Muito vasto. Muito vasto. Então, o que a gente vê hoje aqui nesse trecho turístico que a gente chama, que é a visitação tradicional, você pode passar todas as sensações de qualquer outra caverna de calcário no Brasil inteiro. Sim. E sem essa estrutura que tem aqui hoje, não teria essa acessibilidade e a gente também não conseguiria ver o que é a caverna. Porque, por exemplo, hoje, por mais que tenha evoluído a questão das iluminações de lanterna, Sim. uma lanterna hoje não consegue mostrar o tamanho de um salão desse. Então, essa iluminação que está na caverna hoje, disposta dessa forma, ela consegue dar essa amplitude, você consegue ver a dimensão da caverna, o quanto Sim. isso é grande, o quanto isso impressiona. E aí, associando mais uma vez a questão da acessibilidade e impacto, é uma coisa que é gestão. Então você vai monitorando, ao longo do tempo a Fundação Florestal vem investindo em melhorias do sistema de iluminação, a reforma de corrimão, reforma das estruturas, adaptando o que pode ser adaptado sem gerar impactos. Os monitores ambientais da Mamel que trabalham com a gente vão se capacitando cada vez mais para poder trazer experiências melhores para os visitantes também. Então é um contexto de ganha-ganha, assim, posso dizer. E hoje a Fundação Florestal, ela é gerida ou faz parte também ali da gestão da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo e também, portanto, é gerida então pelo governo do Estado. Isso, a Fundação Florestal hoje, ela é uma autarquia independente do governo do Estado de São Paulo, mas ela pertence ao governo do Estado de São Paulo. Sim. Ela é vinculada de forma direta com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. As pessoas conhecem muito menos do que deveriam a Fundação. Então, a Fundação, por exemplo, ela faz a gestão de 130, mais ou menos 130 unidades de conservação aqui no Estado de São Paulo. Acho que a gente nem imagina que tem tudo isso, né? 152 áreas assim, no Estado de São Paulo inteiro. Dá aproximadamente 5 milhões de hectares de gestão da Fundação Florestal. Envolve profissionais de diversas áreas do conhecimento. E é o órgão, assim, a nível nacional que faz gestão de unidades de conservação. Ele só perde em tamanho para o órgão federal, que é o ICMBio. Mas assim, no Brasil, ele é disparado, é o maior órgão assim, de gestão de áreas protegidas no Brasil. Então, ele tem uma importância assim, para a conservação da biodiversidade aqui no estado de São Paulo e para a Mata Atlântica muito grande e é referência para os outros órgãos estaduais de meio ambiente também. E olha, parece que a gente andou bastante, mas a gente está bem no comecinho ainda, né? Sim, a gente está quase no começo. Quase no meio. Quase no meio, então tá no meio. Quase no meio, Então a gente já andou bem, já foram mais quase 300 metros. Quase 300 metros. Então a gente vai continuar essa visita e o Rodrigo vai continuar comigo para ir me mostrando aqui mais de perto essas características mesmo do calcário, né? Sim. E como a gente pode contribuir com a prevenção a qualquer tipo de problema, qualquer tipo de impacto negativo, né? Na natureza, em específico aqui na Caverna do Diabo. E é claro que você continua acompanhando com a gente. E também a gente já te convida, né? Já fica o convite para vir para cá, porque tem um preparo enorme para receber as pessoas aqui na Caverna do Diabo. Então, vamos continuar, né, Rodrigo? Vamos continuar. Vamos lá. A gente tem mostrado aqui no Me Leva todo o caminho que você pode fazer dentro da Caverna do Diabo, que apesar do nome, é uma caverna extremamente acessível e realmente recebe todo mundo de braços abertos. E nesse último bloco agora, a gente está tendo uma verdadeira aula de biologia, de química e de educação ambiental com o Rodrigo, que é gestor ambiental, e está contando pra gente sobre a formação das estalagmites, né, Rodrigo? Isso. Então, essas pedrinhas aqui, elas não foram colocadas nesse lugar, né? Não, aqui nós temos alguns cenários, né? Então, essas pedrinhas mais escuras, um pouquinho claras, são pedras de origem fluvial, né? Então, elas, em algum momento, esse trecho já passou um rio aqui, e esse rio hoje ele mudou de lugar, então a gente encontrou ele lá no começo da caverna, e ficou esse salão. E aí nós temos associado a isso o gotejamento da caverna. Então esse gotejamento é a água da chuva que está infiltrando na montanha, né, atravessando a rocha, o calcário, e nesse processo ele sofre uma transformação química. Sim. Então, como ela é uma água que tem uma certa quantidade de acidez,
ela vai dissolvendo o calcário. O calcário é uma rocha solúvel em ácidos, né, em solução ácida. Então, e nesse processo da dissolução da rocha, ela carrega o carbonato de cálcio e quando ele chega no teto da caverna, que ele vai se desprender para cair, para formar essa poça, ele libera lá o gás carbônico e forma o carbonato de cálcio. E quando a gota cai aqui, que ela está liberando o carbonato de cálcio, quando ela faz essa ondinha, ele empurra o carbonato de cálcio para as bordas dessa piscina. E essa parte mais esbranquiçada é o carbonato de cálcio. Então, isso aqui vai virar uma estalagmite ao longo do tempo. A sua próxima visita daqui uns 100 mil anos, talvez isso tenha 1 metro de altura já. Porque o processo de formação é muito lento, né? Sim. Então, mas isso aqui é uma caverna que está viva, né? Então, assim, apesar de ser um bloco de rocha, é uma caverna que está viva, ela está em processo de formação ainda. E conforme vai se formando, a gente consegue ver as outras etapas também das estalagmites que, conforme a gente vai andando para cá, né? Aqui a gente já vê outras formações um pouquinho maiores. Um pouquinho maiores. Então, aqui já é uma estalagmite formada. Ela está num processo de formação mais diferenciado, ela está menos úmida, já não tem aquela pocinha para ajudar ela a desenvolver mais, mas isso é natural da caverna. Então o gotejamento ele começa, mas ele pode parar, porque ele pode fechar esse canal no meio da rocha para fazer o gotejamento, períodos de seca tem menos água disponível no ambiente, então ele é um processo vivo, como se fosse um organismo vivo a caverna. E aqui a gente já tem uma estalagmite um pouquinho maior, que a gente consegue ver aqui, que está para o lado de fora, né? Isso. E essa aqui já é uma estalagmite um pouco maior, que está dentro desse mesmo contexto de formação. Agora, por exemplo, o ápice dessa estalagmite são as velas de promessa, que tem 18 metros de altura. E aqui a gente vê que essa ainda está se formando, né? Sim. Porque ela está úmida aqui, porque a gente vê que tem gotinhas caindo nela ainda. Enquanto tiver gotejamento, ela está em processo de formação. Ela para de desenvolver quando quando o gotejamento acaba. O que alimenta esse crescimento é o gotejamento que traz o carbonato de cálcio. E, Rodrigo, a gente aprende um pouquinho disso na escola, mas tem diferença entre a estalagmite e a estalactite, que é muito simples, né? Sim, estalagmite, estalactite é teto, estalagmite é chão. Mas assim, só que aí são várias outras formações. Então tem cortinas, tem electites, tem flor de aragonita, tem pérolas, tem dente de cão. Esse conjunto de formações a gente chama espeleotemas, que é o que forma essa beleza cênica da caverna. Realmente cênica, parece que foi tudo esculpido. Esculpido. E foi, né? Só que pela água, pela natureza. Pela natureza ao longo de milhares de anos. E esse salão em específico também tem um nome, né? Esse aqui é o salão da catedral. Então, por conta dessa grande ornamentação, dessas cortinas na parede gigante, essas estalactites apontadas para baixo que dá um contexto mais gótico, né? Ele foi nomeado como salão da catedral e aí essas estalagmites em cima desse morro aqui, dessa montanha de argila, foi nomeada como velas de promessas. E aí vem então esse nome, né? Que é então o Salão da Catedral. E esse tour continua, a gente vai continuar vendo todo esse processo, né? Porque a gente tem então o rio que traz essa água aqui para dentro, a gente viu o primeiro salão ali. Sim. E agora a gente continua acompanhando para ver os outros salões, para ver os outros espaços aqui da Caverna do Diabo, que tem muita coisa bonita para ver e o Rodrigo continua com a gente mostrando. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá. Rodrigo, aqui a gente está vendo um bom exemplo disso que a gente está falando, né? Dessas estalagmites saindo do chão, dessa formação e aqui também de contenção, né? Isso, a gente falou bastante dessa questão de manejo, né, monitoramento. Isso aqui é um ótimo exemplo assim, para a gente falar. Então, essa pequena área, ela foi isolada por conta desse processo de formação que está ocorrendo aqui. Então, aqui a gente tem o que a gente chama de banheira, um espeleotema chamado de banheira, que ele é formado num contexto de um gotejamento mais intenso, só que sobre argila.
ou Sim. porque o que acontece, a argila retém a água, mas como o gotejamento ele é muito intenso, ele pinga nessa piscina e joga o carbonato de cálcio para fora, para as bordas. Então ele vai formando essa banheira. E por conta do gotejamento a gente não consegue ver muito bem, mas dentro tem pequenas pérolas de cavernas, que a gente chama, que é a aglutinação do carbonato de cálcio num grão de areia. Então ele vai formando uma pérolazinha ao longo do tempo. Isso aqui é uma formação mais frágil e mais rara. Então, quando a gente fala de gestão e manejo, é isso. A gente está dentro de uma área de uso público, está dentro de uma área autorizada para ter visitação turística, inclusive uma visitação turística mais intensa, Sim. mas a gente não deixa de lado os cuidados ambientais com a caverna, com os esperotemas. Então a gente isola essas áreas, os monitores conseguem vir aqui explicar todo esse processo de formação, mas é uma área que está protegida, que as pessoas possam entender outros tipos de formações que inclusive são mais raras. E aqui, por exemplo, essas estruturas maiores a gente pode encostar, ou não é ideal também? Não é o ideal. A gente sempre recomenda que não. É óbvio que em muitos casos a gente vai encostar, porque ele está no caminho, ele está dentro de um contexto de estudo que esse fato de encostar não vai gerar um impacto que seja prejudicial para a formação. Até porque quando a gente identifica alguma formação mais sensível, a gente isola ela. Ou de forma física, como está aqui com uma barreira, ou através do trabalho do monitor ambiental. Hoje, todas as cavernas aqui no estado de São Paulo é obrigatório o acompanhamento do monitor ambiental, que foi uma das formas de ajudar a conservar essas cavernas, garantindo o acesso das pessoas às cavernas para conhecer esses ambientes, e também é uma forma de estimular a geração de renda, né, dessas pessoas que moram em torno desses parques, que sempre contribuíram com a conservação. E essa terra que a gente vê, né, aqui, que fica aqui na caverna, que fica em cima das formações, é a argila natural. Isso, daqui é argila natural. Então, ela pode ter chego aqui de duas formas. Uma é que em algum momento desse processo de formação da caverna tinha um rio que passou aqui, e aí nós estamos falando de uma rocha calcária matriz que tem 600 milhões de anos, que foi formada no fundo do oceano. E nós temos uma caverna, que é esse espaço aqui, que tem um processo entre 2 e 4 milhões de anos. Esse é uma possibilidade que se formou através de um rio, e uma outra é que pode ter em algum momento o teto desabado, aberto uma clarabóia lá em cima, e essa argila que estava no solo desceu para dentro da caverna, e conforme o tempo foi se passando, ele se fechou de alguma forma. Isso são possibilidades. E aí a gente vê o que pra gente parece terra, né? Para nós que não estamos acostumados, mas é essa argila. E isso aqui tudo é protegido, não pode ser explorado, né? Porque a gente sabe que a argila também a gente só encontra na natureza. Sim. Ela ainda é relativamente abundante. Sim. Mas nesse espaço aqui, isso tudo é preservado. É tudo preservado. Assim, a gente tem um contexto de proteção, né, da legislação que fala que os parques estaduais eles são de proteção integral. Então, tudo que está aqui dentro tem que ser protegido. E as únicas formas de uso permitido são os usos indiretos. Então, e o que seria um uso indireto de um parque? É você desenvolver uma atividade de ecoturismo, você desenvolver uma atividade de visitação, uma atividade de contemplação, que é o que é feito aqui hoje. Então, mas retirar o recurso natural da unidade é extremamente proibido, inclusive é crime ambiental. E Rodrigo, você também já fez o trajeto todo aqui dessa caverna, né? Sim, já fiz algumas vezes a travessia dessa caverna. E aí dá para sair do outro lado? Exato. Esse trajeto, ele tem aí mais ou menos 3,5 km de travessia, então é muita aventura. Você vai atravessar, você vai passar por trechos de natação, você vai passar por cachoeiras, você vai passar por trechos próximos de áreas expostas a abismos. Para visitação turística, tem um roteiro para isso, que ele é preparado, esses monitores eles têm capacitação para isso, usam equipamentos de segurança, tem sistema de gestão de segurança também para realizar esses passeios, mas eu também já passei pesquisando e explorando, que aí é um outro contexto, é um outro tipo de autorização, você tem que ter...
para exploração você tem que ter uma autorização direta do governo, não é a unidade que autoriza, você tem dentro do sistema ambiental paulista você tem um sistema específico para desenvolver pesquisa dentro de unidade de conservação que tem que ser aprovado através de projetos. E é uma outra caverna dentro da mesma caverna. E aí, mesmo sendo pequenas amostras, né, Sim. que aparentemente não vão causar nenhum tipo de distúrbio para o meio ambiente, ainda assim, pode ser que cause, né? Então, Pode ser que cause. A presença humana causa impacto. sim. Nós humanos conseguimos degradar o planeta em 10 mil anos absurdamente comparado aos outros milhões de anos que as outras espécies ocuparam o planeta. A gente transformou o planeta, né? Uhum. Mas hoje a consciência é diferente, né? Então o modelo de enxergar as coisas é diferente. Então hoje existe bastante legislação, inclusive o Brasil é um país que tem uma das melhores legislações ambientais no mundo. A consciência das pessoas tem mudado muito ao longo do tempo, as pessoas estão entendendo a importância de se preservar, até porque quando a gente compara planeta e nós somos insignificantes perto do planeta. Se a gente causa um Sim. impacto muito grande, nós somos o prejudicado final. O planeta fica, a gente não. O planeta vive eras geológicas, períodos geológicos de milhões de anos. Nós passamos, quando muito, 100 anos aqui na Terra. Sim. E um impacto muito grande ele pode destruir uma população humana em 100, 200 anos. Agora o planeta não, ele se transforma ao longo dos milhares de anos. Esse tempo do planeta é muito maior. Então a consciência das pessoas hoje tem mudado nisso muito. E aí, a gestão ambiental também é muito importante para isso, né? Para ter esse tipo de consciência e trabalhar por mais pessoas que tenham essa consciência, né? De que tudo que a gente faz tem um impacto muito grande. Sim, é fundamental. Acho que assim, ela é uma área do conhecimento que ela busca mostrar para as pessoas que é possível a gente conviver com uma vida digna, com vários benfeitorias, mas conservando e protegendo o planeta também. Então, acho que isso é uma das maiores sacadas assim, do ser humano. A gente pode viver em conjunto. Nós passamos daquele momento que era floresta de um lado, o homem de outro. Hoje a gente está começando a entender que a gente, vivendo em conjunto, a gente consegue viver melhor. Somos benéficos um para o outro. E agora a gente vai ver um pouco mais ainda dessa caverna. E agora a gente já passou da metade, né? Já passamos da metade. Já passamos da metade. Depois tem a volta. Tem a volta. São mais 600 metros aí. E aí a gente vai conversando ao longo desse caminho. Vamos lá. Vamos lá, vamos subindo. E aí você vai me contando um pouquinho mais sobre a sua trajetória. Então, já fazem 13 anos, né, que eu trabalho na Fundação Florestal. Eu trabalhei um tempo na gestão do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, o PETAR. Atualmente estou na gestão da APA dos Quilombos do Médio Ribeira, que compõe o mosaico de unidades de conservação do Jacupiranga, junto com o Parque Estadual Caverna do Diabo. Então, e aí são esses 13 anos de Fundação Florestal na gestão das unidades de conservação. Certo. E esse espaço aqui, ele também é gerido pelo Estado de São Paulo, é isso? Isso. Quem faz a gestão desse espaço, né, um parque estadual, uma unidade de conservação regida por leis federais e estaduais, é a Fundação Florestal, que é uma autarquia do governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Inclusive, esse ano a Fundação Florestal faz 40 anos de gestão das unidades de conservação aqui no Estado de São Paulo. E a Fundação Florestal teve algum motivo específico para passar a cuidar desse espaço? As pessoas começaram a vir para cá e aí precisou ter uma ordem, né, para garantir a preservação. Isso é um fenômeno, na verdade, que ele vem desde aí, do começo do século passado, que são a criação das áreas protegidas, né? Então, depois, os governos transnacionais fizeram vários pactos para a conservação de pelo menos 10% de seus territórios, de vegetação nativa, de biodiversidade. E aqui no estado de São Paulo, isso começou na década de 40 e foi transferindo de setores por setores até chegar na Fundação Florestal.
E esse espaço que a gente está agora é o que a gente chama do espaço da capela, é isso mesmo? Não, aqui é Salão da Catedral. Ah, Salão da Catedral. Isso, aí nós temos as velas de promessas aqui à frente, que são consideradas as velas mais altas no Brasil, né? São estalactites, com esse formato de vela. Essa mais alta tem 18 metros de altura. Caramba. E protegida dentro dessa caverna. Rodrigo, então agora a gente já está na última parte, né? A gente finalizou. Quer dizer, tecnicamente a gente está no meio, né? Porque ainda tem a volta. Exato. Mas é a última parte aqui de dentro mesmo da caverna que o turista pode visitar livremente, né? Isso, é o roteiro tradicional, que tem o maior número de visitantes, o mais famoso. A gente finaliza aqui o passeio, né? A incursão dentro da caverna, agora a gente só volta. E eu fiquei um pouco mais curiosa sobre essa travessia completa da caverna. Um pouco por interesse próprio, mas também porque a gente veio discutindo essa questão de encostar na caverna, que tudo pode ser um impacto ambiental negativo. Sim. Então, essa travessia completa pode ser considerada mais prejudicial, possivelmente prejudicial, do que essa passagem aqui para os turistas? Ou por conta do volume de pessoas, não tem como a gente medir isso? Não, ela tem contextos diferentes. Então, assim, como é uma atividade de maior aventura, né? Então, ela não passa em áreas tão sensíveis da caverna. A gente passa bastante tempo dessa travessia dentro do rio. Então, o rio é uma área de um fluxo de energia muito forte, porque ele está em processo de mudança constante, né? E a gente passa por alguns salões dentro da caverna que são salões que não são tão sensíveis como o que a gente viu aqui. Então, são salões que têm bastante desmoronamento, são salões que também você tem essa quantidade de argilas maiores. A gente passa, sim, por áreas mais sensíveis, por áreas sensíveis também, mas são áreas que a gente não vai com o grupo lá. E aí, o outro fator maior, né, e mais limitantes é a quantidade de pessoas. Então, aqui, por exemplo, nesse salão tradicional que a gente está aqui na visita tradicional, o plano de manejo da caverna, ele permite até 1.200 pessoas por dia. A gente dificilmente, a gente nunca atingiu esse número, a gente já chegou a umas 800 pessoas por dia, desde que tem plano de manejo espeleológico. Esse roteiro da travessia do rio, ele permite, se eu não estou enganado, 4 grupos por dia de até 12 pessoas. E aí, assim, não é um guia, são 3 guias. Então, ele tem mais preparo, tem mais pessoas experientes, tem mais pessoas cuidando para evitar tanto o acidente físico da pessoa, quanto a questão ambiental da caverna. E ele não funciona o ano inteiro também. Então, ele só é autorizado no período de inverno, período seco, que chove pouco, para não ter risco de algum acidente por conta de tromba d'água dentro da caverna. Então, tudo isso são medidas que foram estudadas para poder autorizar essa atividade. E aí, bastante aventura. E é isso, então, pensando em todo esse trajeto de 3,5 km na caverna toda. Na caverna toda, sim. A caverna toda tem, se eu não estou enganado, é 8.860 metros mapeado. A gente visita mais ou menos 3,5 km dentro desse roteiro tradicional. E aí essas outras extensões que não, para atingir esses quase 5 km a mais aí para atingir esses quase 9 km, são áreas que não têm autorização para ter visitação, e são áreas muito mais sensíveis da caverna. Sim. E aí existe a possibilidade, talvez, de só entrar, mas por uma questão de estudo, né? Isso, aí você só entra se você tiver uma autorização especial do Estado para poder desenvolver alguma atividade de exploração, para saber se a caverna tem continuidade, ou se você vai fazer alguma pesquisa científica na área de geologia, biologia, química. E aí, depois de atravessar, a pessoa sai por fora. Sai por fora. Então, é uma travessia que você... ela é feita ao contrário, né? Ela não começa descendo o rio, como a gente faz aqui. Aqui a gente entra que a gente chama pelo sumidouro. A travessia a gente faz pela ressurgência, que é onde o rio vai surgir do outro lado da montanha. Isso também tem a ver com questões de segurança. Então, a percepção de cheia do rio é muito maior quando você está subindo o rio do que quando você está descendo.
Aí questões logísticas também de um eventual acidente. Você tem algumas facilidades que foram estabelecidas de começar subindo o rio ao invés de começar descendo. E aí, então, finaliza onde a gente começou. Isso, e aí o passeio ele acaba na entrada da caverna onde a gente começou. Bom, e é pra lá que a gente volta agora, né? A gente vai fazer essa travessia de volta, a gente já te mostrou vindo, então a gente se encontra lá no começo ou no final, se a gente está pensando aí nessa travessia, nessa ida e volta. Essa primeira edição do Me Leva vai ficando por aqui e a gente fez diretamente da Caverna do Diabo. Você viu que essa travessia completa entre a ida e volta dá um pouquinho mais de 1 quilômetro e é extremamente acessível. Pode vir quem tem mais idade, dificuldade na mobilidade, também quem, por exemplo, precisa da cadeira de rodas. Realmente é um espaço para todo mundo, inclusive para crianças, para adolescentes, para entender mais sobre educação ambiental e conseguir cultuar a natureza, entender a natureza e preservar esse espaço que é extremamente importante. E olha, está aqui dentro, no coração do que resta de Mata Atlântica, desse bioma aqui no Brasil. Eu espero que você tenha aproveitado e tenha gostado de conhecer a Caverna do Diabo, que, como eu disse, apesar do nome, é bem receptiva, e também entender um pouquinho mais do porquê que tanta gente se empenha em proteger tanto a Mata Atlântica quanto todos os espaços de natureza que a gente tem no Brasil e no mundo. O Me Leva fica por aqui. A gente continua se vendo na programação da TV Alesp. Até mais!